Olá, pessoas! Eu sou a professora Lígia Loureiro e minha função é construir um sentido de leitura para a obra Iracema, cujo autor é o cearense José de Alencar, um ícone do nosso romantismo, da nossa prosa romântica. Vamos então iniciar uma análise referente à estrutura da obra Iracema, né? O subtítulo da obra Iracema é Uma Lenda do Ceará. Então, esse aspecto lendário e por que do Ceará, né? Porque não é do Brasil, porque na verdade o Alencar ele era cearense, ele quis fazer uma homenagem à terra natal, obviamente, certo? E esse aspecto ele é interessante porque na obra Iracema nós temos elementos históricos muito importantes, mas nós temos os elementos lendários, não é? E isso, em termos de ficção, é muito representativo, não é? Porque existem aspectos que são muito relacionados à história do Brasil e outros que são fruto da inventividade, da criatividade, da ludicidade do autor. A gênese, a origem da obra Iracema não era para ser um romance, não. É um poema chamado Os Filhos de Tupã. O Alencar tinha a intenção de escrever um poema indianista. Só que o que acontece? Crítico, perfeccionista, que era como autor, ele percebe que ele não tinha o conhecimento necessário da língua, né, tupi. E ele vai iniciar uma série de pesquisas, adia o projeto, né, e quando ele retoma, ele transforma num romance, né? Chamamos Iracema por isso de uma espécie de poema em prosa, né? Há, principalmente nas primeiras páginas, né, a percepção de que a linguagem ela tem um ritmo poético, né, o ritmo do poema, certo? Então é uma obra com uma adjetivação absurdamente farta, certo? E uma obra que tem um tom muito melódico, né? Lembrando efetivamente o tom da poesia, certo? A obra Iracema, ela tem um prólogo e uma carta final. E são 33 capítulos. Esse prólogo e a carta final, na verdade, tem fundamento metalinguístico. Vocês devem se lembrar que metalinguagem é quando nós temos a obra explicando a própria obra, né? E é o Alencar explicando o romance, a produção do romance, a intencionalidade do romance. E o receptor do Alencar é o Dr. Jaguaribe, que era efetivamente um amigo pessoal do autor, do José de Alencar, e ele vai usar esse Dr. Jaguaribe, na verdade, para quê? Para representar o público leitor, porque quando estamos a ler a obra, estamos lendo a obra, nós somos o Jaguaribe, porque o Alencar está explicando para os seus receptores, que no caso são os leitores, somos nós, não é? Então batemos um papo ali com o Alencar que vai especificando algumas particularidades da obra no que diz respeito à sua elaboração, à linguagem, etc. e tal. As notas de rodapé são assim uma obra à parte na obra Iracema. Ninguém vive, ninguém lê Iracema sem as notas de rodapé. Todas elas são explicativas, então há questão vocabular, porque se algum de vocês já começou a ler a obra ou já a leu, né, sabe que o número de palavras, de substantivos, de adjetivos relacionados ao universo da língua tupi, do universo indianista, é muito farto, né? Então, as notas de rodapé elas são importantes para que nós entendamos o sentido daquelas frases, né? Porque tem hora que a gente não sabe se aquilo é planta, se é animal, né? Porque desconhecemos a origem desse vocabulário tão técnico. O primeiro capítulo da obra, depois do prólogo, obviamente, apresenta uma cena que nos surpreende, porque nós temos uma cena com a descrição do local e tal, e nós temos um guerreiro branco, uma criança e um rafeiro. O que seria um rafeiro? O rafeiro é um cão, né? Nós só vamos entender isso lá no final, no último capítulo, quando nós temos a retomada dessa cena. Então, o que acontece, pessoas? Nós temos um primeiro capítulo e um último capítulo que conversam, né? O primeiro capítulo é todo escrito no presente do indicativo. E a partir do segundo capítulo até o capítulo 32, certo? Nós temos um processo de flashback.
Ou seja, voltamos ao passado, aí os verbos vão estar no pretérito, para quê? Para contar a história da linda Índia Tabajara, além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, certo? No último capítulo, ele vai retomar isso, certo? Retomar essa cena inicial, e aí nós vamos ter o desfecho da história antes da carta final, como eu já falei, que o próprio Alencar escreve para o Dr. Jaguaribe, tá certo? Pessoas, o narrador da obra Iracema é um narrador onisciente, portanto em terceira pessoa. Por que é importante entender o conceito da onisciência, né? Onisciente é o narrador que sabe tudo, ele é o dono da personagem. Ele sabe os pensamentos, os sentimentos, não é? Então o Alencar, ele nos apresenta em terceira pessoa personagens e situações das quais ele tem o pleno conhecimento. Isso é muito importante, bastante diferente de outras obras que inclusive caem na FUVEST, como Machado de Assis, que utiliza um narrador em primeira pessoa. Então o ponto de vista ele é relativo, porque é a visão da personagem. Aí não, as personagens elas pertencem ao universo de saberes do autor e, portanto, ele lhes desvenda a alma, né? Desvenda os sentimentos, as emoções, os impulsos, não é? E isso nos dá, como leitores, a certeza das ações, a certeza das caracterizações e não um olhar que registra as impressões de um outro personagem. Isso é muito importante, até porque não nos esqueçamos de que são muito comuns as questões elaboradas nos vestibulares, né, e no caso na FUVEST, estabelecendo comparações entre as obras, né? Pensando na linguagem, como já foi citado, a obra Iracema ela surge como um poema, né? Os Filhos de Tupã. Então a linguagem ela tem um tom muito poético e exatamente por se propor a ser uma lenda, né, não só uma representação histórica, nós temos o tom mítico. Né? O tom mítico que seria o quê? A fundação do Ceará, né? O canto da jandaia, que significa a fundação do Ceará e que representa, como também já foi dito alegoricamente, a formação do povo brasileiro, o surgimento do processo de miscigenação. Tá bem? Então esse tom mítico, esse tom poético, o narrador em terceira pessoa, períodos curtos, não é? Períodos justapostos, nós temos muita parataxe, não é? A tentativa do Alencar era uma tentativa de usar uma linguagem que fosse semelhante ao pensamento do índio, não é? Daí a importância de ele ter estudado a linguagem para que ele pudesse ter essas intencionalidades e, mais do que isso, ter a competência, né, para dar clareza e coerência para essas utilizações todas, certo? A marcação temporal em Iracema é um espetáculo à parte, não é? Porque não há lógica de não se utilizarem as marcações sensoriais, porque a marcação do tempo, o índio a faz associando com a natureza. Então, são as luas, né? É o sol, é o vento, é a água, é o florescer. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar de que eu falei que no capítulo final ele retoma o capítulo primeiro e quando ele retoma, o Martim tinha ido embora para Portugal. E aí ele diz assim, 4 vezes o cajueiro floresceu, né? Até que o guerreiro branco voltasse com o filho e com o cão fiel. Então esse 4 vezes o cajueiro floresceu significa o quê? Que se passaram 4 anos, não é? Isso é lindo, não é? Porque essa marcação sensorial, ela não dá apenas e tão somente o tom poético para a obra, porque é lindo isso, mas sobretudo ele faz uma associação absurdamente verossímil, né, com o pensamento do índio.